Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecereis as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Fale, Senhor, conosco neste momento. Clamamos a tua presença. Pedimos que o Senhor toque em nosso coração. Nos ensine a tua palavra viva e eficaz. Que ela seja assim nessa noite, em nossa vida, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, essa caminhada tem sido uma caminhada belíssima. Afinal, os salmos são maravilhosos, não é? E nós vemos aqui esse Salmo 16, um salmo que, no título dele ali, aquele título ali no original, está Hino de Davi, nós estamos visto aí na sua Bíblia, provavelmente, se ela for Ara, está Hino de Davi. A palavra usada aqui é Mictã de Davi. Alguns traduzem essa palavra porque ela é rara no hebraico. Então, alguns usam como segredo. Alguns interpretam como se fosse o segredo, não é? Outros interpretam como se fosse escrita de Davi. Ainda outros como se fosse ouro. Como se fosse ouro. Você gosta de ouro? Quem gosta de ouro aí? Ué, ninguém? Ah, tá vendo? Só ficou com medo de levantar, né? Fez assim. Fez assim, né? Ouro de Davi. Não é? E aí alguns tratam então como o Salmo excelentíssimo de Davi, ou o Salmo do ouro, o Salmo de ouro. Ou quem sabe, Mictã, por ser uma palavra muito mais rara, fosse apenas um tipo de nota musical, alguma coisa nesse sentido, porque em alguns salmos Davi coloca essa questão da nota, do acorde, ou até do tipo de canto que ia ser feito, não é? O Henry Unworth diz que é uma joia de Davi, é o cântico extraordinário de Davi. E aí está traduzido por hino de Davi. Nós podemos ver, meus irmãos, que a caminhada aqui nos Salmos tem nos apresentado muitas coisas. Davi começa lá no Salmo 2, fazendo um contraste entre o justo e ímpio. No Salmo 3, ele fala exatamente quando isso aconteceu, um momento específico. No Salmo 4 e 5, ele não coloca o momento certo, mas ele continua fazendo um contraste entre o ímpio e o próprio salmista, o justo. E no Salmo 6, Davi clama ao Senhor, porque ele fala, eu sou justo porque Deus me justifica. Senhor, tenha misericórdia de mim. No Salmo 7, ele pede ao Senhor que defenda a sua causa, como se fosse uma estrutura de uma parte, de um processo. No Salmo 8, ele traz um canto alegre de exaltação a Deus, porque grande obra o Senhor confiara nas suas mãos. No Salmo 9, o salmista rende graças ao Deus eterno. No Salmo 10, não tem título, nós então não sabemos se é exatamente de Davi, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Nós então deixamos o Salmo 10 para uma outra oportunidade. Salmo 11 é de Davi e mostra que o Senhor é refúgio para o justo. O 12, Davi pede socorro diante da falsidade dos homens. No 13, ele leva ao Senhor o seu lamento com fé. No 14, ele mostra que nós estamos numa humanidade totalmente corrompida. E no 15, ele fala, olha, mas para entrar nos céus com essa humanidade corrompida, depois ele vem para o 15 e fala, o cidadão dos céus é santo. E agora nós estamos vendo no Salmo 16, ele mostra uma herança eterna.
Vamos dizer, a herança eterna. Veja que o salmista diz que ele começa dizendo: Senhor, guarda-me, pois em ti me refugio. Ele já sabe que a sociedade é caída, ele já sabe que para entrar no céu tem que ser santo. E ele agora então pede: Senhor, então me guarda. Eu me refugio em ti, só em ti. Tu és o meu Senhor, tudo que tenho vem de ti. E ele fala: os que são fiéis na terra, aqueles que são fiéis são verdadeiros heróis, aqueles que o Senhor tem prazer neles. Mas os que são idólatras terão muitas aflições. Eles correm atrás de outros deuses. E o texto diz assim, que o Senhor não participará dos sacrifícios de sangue deles, nem estará com eles, nem aceitará o nome deles, nem falará no nome deles. Ele continua: Senhor, tu és a minha herança. Considerando isso, Senhor, tu és a minha herança. Só o Senhor é a minha herança. E que herança maravilhosa que o Senhor nos dá, que o Senhor me deu. Louvarei a ti, Senhor. O Senhor é que me guia, eu louvarei a ti. E até de noite eu te busco. E o meu coração me ensina. O Senhor me ensina no meu coração. Coloca a tua palavra e me ensina. Eu sei que o Senhor está sempre comigo. Eu não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que eu esteja em júbilo. Até o meu corpo fica seguro, até o meu corpo repousará em segurança, pois tu não me deixarás além dos mortos. Tu não permitirás que o santo apodreça no túmulo. Tu mostrarás o caminho da vida, me darás alegria na tua presença e prazer de viver contigo para sempre. Que maravilhoso esse salmo. Eu queria destacar aqui o versículo 2. Leia comigo, diz assim: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Agora veja os versículos 5 e 6, vamos ler também. Diz assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte, caem-me as divisas em lugares amenos, é muito. Então nós podemos perceber aqui o destaque dessa palavra herança e do meu bem maior. Então nós podemos ver que esse salmo é um salmo que mostra que o Senhor é a herança eterna do seu povo. O Senhor é a herança eterna do seu povo. E que aspectos dessa herança nós podemos tirar aqui, nós podemos destacar? Alguns aspectos sobre essa herança. Em primeiro lugar, que é uma herança de seguro sempre presente. Você queria receber uma herança assim? De seguro sempre presente? Para o resto da eternidade? Veja o versículo 8, diz assim: o Senhor, tenho sempre a minha presença. Olha que bênção. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Olha o seguro presente, sempre. Veja o 9. Alegra-se, pois, o meu coração, meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Aleluia. É o seguro presente. Essa herança traz esse seguro eterno. Veja que Davi foi um dos reis notáveis nas suas perseguições. Podemos ver vários casos na palavra de Deus. Ele também foi notável em alguns pecados, como o caso de Batseba. Contudo, ele sempre se voltava para o Senhor. Ele sempre buscava o Senhor. Ele reconhecia os seus erros, confessava, pedia perdão. Davi queria estar próximo do Senhor. Ele sabia que andando com o Senhor, ele não seria abalado. Ele seria inabalável. O seu coração se alegrava no Senhor, o seu Deus. Veja que quando a Arca da Aliança estava voltando para Jerusalém, e ele já tinha tentado trazê-la antes, não foi bem sucedido. Depois, na próxima oportunidade, ele conseguiu trazer da forma correta. E Davi ali exaltou a Deus. Ele ficou tão alegre que o texto diz que ele dançava com todas as suas forças.
A arca representava a presença de Deus. E Davi mostra isso, nos mostra isso, que ele queria sempre a presença do Senhor, o Senhor ao seu lado. A segurança do salmista era o Senhor. O salmista chega a dizer assim que não apenas a sua alma estaria segura, mas também o seu corpo estaria seguro, ou seja, ele estaria completamente seguro na presença de Deus. Somente a herança de Deus, a herança divina, pode nos trazer segurança. Só ela, meus irmãos. Nós podemos ver que o próprio Jesus Cristo, quando esteve nesse mundo encarnado, ele foi protegido, guardado, a sua humanidade foi guardada do mal. Esse aqui é um salmo riquíssimo, salmo realmente do ouro, porque mostra claramente ele indicando para Cristo a todo momento. O Senhor Jesus foi guardado, o crente é guardado. João 17:11 diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Jesus orando. Ele diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então veja que Jesus nos guarda. Jesus ora e pede ao Pai para que nos guarde. Ele mesmo foi guardado enquanto estava aqui, com a sua humanidade, com o seu lado, né, com a sua humanidade. Jesus Cristo foi guardado e Ele nos guarda e Ele intercede por nós para que nós sejamos guardados. Jesus Cristo, meus irmãos, é o seguro certo. Só Ele que traz paz. Quando nós oramos, pedimos paz no mundo, a paz é Jesus que vai trazer. Só Ele que traz certeza, porque esse mundo é um mundo incerto. Nós estamos aqui agora, mas não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Podemos sair ali fora e acontecer alguma coisa inesperada. Não sabemos. Só em Jesus é que temos certeza de que Ele está nos levando para um lugar melhor. Só em Jesus temos segurança. Podemos chegar na nossa casa e colocar cerca elétrica, concertina, o que mais? Alarme, não é? E a gente sai procurando tudo que existe aí. O que mais pode colocar? Coloca porta, fechadura. Não, põe mais uma fechadura, 2 fechaduras. O que mais? Segurança. Monitorização. Pega o motoqueiro, passa na rua. Não, põe ele também, tocando aí. Ele passa lá e... Nem conhecemos direito o motoqueiro, né? Mas a gente vai... meus irmãos. Quão falhas são essas seguranças, né? Você pode colocar tudo isso aí e ainda tem um problema, não pode? Mas Jesus é a segurança. Em Jesus temos segurança. Podemos andar, podemos seguir a nossa vida. Sabemos que tudo que acontecer conosco está nas mãos do Senhor. Ele nos protege. Ele é o refúgio certo. Ele é o seguro sempre presente. Sempre presente. Não só aqui para essa vida, mas principalmente quando atravessarmos o rio e formos para a vida eterna. Ele é o seguro. Ele que vai nos levar. Será que alguma seguradora aqui paga isso? Será que tem algum seguro nessas grandes seguradoras para garantir a nossa vida eterna? Só Jesus, só Ele. Apenas o Senhor pode trazer uma segurança eterna, pois a segurança de Cristo vai além dessa vida. Ele nos trouxe redenção, Ele proporcionou o caminho de volta para Deus. Que maravilha. O povo do Senhor pode voltar em segurança, voltar para casa, voltar para as mãos do nosso Deus, pelo vivo caminho. Se você vai lá em Hebreus 10, 19, o texto nos diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Veja o caminho, pelo sangue de Jesus. Como voltamos para o Santo dos Santos, como chegamos diante de Deus, aquele que nos fez, do nosso Pai, como chegamos diante dele, pelo sangue de Jesus. Versículo 20 diz assim: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, isto é, pelo sacrifício que Ele fez. E
por esse sacrifício, permitir que o véu fosse rasgado e agora temos acesso ao Pai. Temos segurança, pois estamos com o Pai. Versículo 21, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, o grande sacerdote, o sumo sacerdote, Jesus Cristo. Versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, plena certeza, olha o que o apóstolo diz, plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. É Jesus, é com Ele. Todos os males desse mundo, e nós tivemos alguns nessa semana, terremotos, inundações, todos os males desse mundo vêm por causa dessa separação, meus irmãos. Dessa separação entre nós e o nosso Deus. E o pecado entrou no mundo. E agora nós somos afetados por esse pecado, e toda a natureza e a criação geme, esperando a redenção, a completa redenção. O seguro é do Senhor e Ele está sempre presente. Essa herança traz um seguro sempre presente. Glória a Deus. Segundo lugar, outro aspecto dessa herança, importantíssimo, é uma herança para os fiéis. Vamos ler o versículo 3 juntos. Veja o que diz esse texto. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Então, o texto agora faz uma mudança, e apontando agora e falando para os santos que há na terra. Não é? O texto vinha falando do bem maior que é o Senhor, e agora é como se o Senhor falasse para os seus descendentes. Porque, afinal, a herança é para os descendentes, não é? Tem uma herança, e essa herança é dada para os descendentes, para os fiéis. Quanto a esses, quanto aos santos que há na terra, quanto aos fiéis, são eles os notáveis que tenho todo o meu prazer. Então, o Senhor mostra o prazer dele naqueles que são fiéis, que são do Senhor. São chamados aqui de santos, de notáveis, de separados, de pessoas que são vistas, são observadas. São separados por Deus para a sua herança, para uma herança eterna. E eles são notáveis, são vistos por todos, são reparados por todos, são alvos de observação, não é? Nele está o prazer do Senhor. Meus irmãos, Deus tem um prazer no seu povo. Quando nos reunimos aqui diante de Deus, glorificamos a Ele, servimos a Ele neste mundo. Por que Deus tem prazer no seu povo? Pois esse povo é purificado pelo sangue de Jesus. Você é purificado pelo sangue de Jesus? O povo de Deus é purificado pelo sangue de Jesus. Veja que normalmente uma herança é deixada por um indivíduo que morreu para os seus descendentes. Não é? Quem trabalha no cartório deve lidar com isso de vez em quando, com a herança. Meus irmãos, Jesus Cristo morreu para deixar a herança de vida para os seus fiéis, para os seus descendentes. Para o seu povo. Agora veja que o versículo seguinte mostra o outro lado. Se tem os fiéis, se tem os descendentes, tem aqueles que são infiéis, tem aqueles que não são os descendentes. Versículo 4, vamos ler juntos? Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Veja que texto. Se por um lado o Senhor se alegra com os santos, agora o texto está dizendo o seguinte, olha, aqueles, contudo, que são infiéis, ou seja, que trocam o Senhor por outros deuses, não é isso que está escrito aí? Trocam o Senhor por outros deuses, ou seja, os infiéis, os idólatras, os que criam ídolos e colocam esses ídolos no lugar de quem? Do Senhor. Então nós podemos perceber que naquela época existia muitos ídolos dos lares,
estátuas, não é? Existia essa grande idolatria física. Construíam uma estátua e vão adorar aquela estátua. Pegavam altares, né, e adoravam aqueles altares. Então, existia essa idolatria claramente. Não é à toa que o Senhor coloca em Êxodo mandamentos sobre isso, para que não haja idolatria. O Salmos diz que esses não serão reconhecidos em suas libações de sangue, ou seja, eles também tinham os rituais para os ídolos. E esses rituais tinham também as libações de sangue. Mas o Senhor diz aqui que não vai reconhecer essas libações de sangue, esses sacrifícios, eles não chegarão à presença do Pai. Então vemos que aqui só tem uma forma, só tem um caminho. Voltamos de novo, pois esse salmo é muito centralizado em Cristo. Voltamos em Cristo. Só tem uma libação de sangue que é possível chegar ao Pai, é Jesus Cristo. Mas o povo de Israel matava um monte de animal e também eles sacrificavam. Tudo aquilo apontava para Cristo. Tudo aquilo apontava para o Senhor Jesus. Só teve um sacrifício, que foi um sacrifício eterno, perene, perfeito, pleno. Foi o sangue de Jesus naquela cruz. E assim abriu um vivo caminho, um novo caminho, um caminho para a vida eterna. Só através de Jesus Cristo. Se investigarmos um pouco no Novo Testamento, se chegarmos até Mateus capítulo 7, nós veremos o versículo 21, que diz dessa forma: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E o versículo 22, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em seu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? É um argumento, não é? É um argumento. Deus, mas a gente estava falando lá, Senhor, Senhor. Fizemos até milagre lá. Todo mundo viu os milagres feitos. Falamos em teu nome, até expulsamos demônios. E o versículo 23 fala assim, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Percebe, então, que existem os que buscam ídolos, idolatria. E aí, essa idolatria, ela pode ser, até parecer que não é uma idolatria, mas é. Aqueles que buscam qualquer coisa além de Deus. E trazendo isso então para os nossos dias, podemos ver que a idolatria é muito aberta. Podemos ver que muitos colocam como ídolo pessoas, não é? A gente não percebe até a linguagem. O pastor Marcelo disse de manhã que a linguagem cria muitas vezes narrativa. A gente não percebe. A gente vai acostumando com essas coisas. Talvez valha a pena a gente fazer uma limpeza de ficar vendo as mídias desse mundo. Porque as pessoas na TV falam claramente assim, não, vem cá, vai entrevistar alguém, chama, e tal coisa, tal. E o seu ídolo? Quem quer ser o ídolo? E a pessoa fala, não, meu ídolo é fulano de tal. Como se fosse uma coisa normal, não é? Ou então aquelas pessoas que buscam alguma coisa, ou buscam o próprio ouro. Nós cantamos aqui, eu te quero mais que o ouro. Tem uns que querem o ouro mesmo. Eu quero é o ouro. E tem muitos que vão à igreja por causa do ouro. Venha à igreja do Lindéia, nós vamos aqui orar e Deus vai te abençoar grandemente, você vai virar milionário. Aí teve gente que falou até amém. Querem o ouro. Ou querem uma bênção. Eu preciso de uma bênção no meu relacionamento. Venha cá, nós vamos orar e você vai conquistar aquele que você quiser. Teve gente que exclamou aí. Muitas vezes, irmãos, nós colocamos ídolos
Calvino falava isso, que o coração do homem é uma fábrica de... Meu Deus, já pensou nisso? Com calma. Já pensou que às vezes o seu raciocínio, a sua mente está ali produzindo ídolos? Ele fala, olha, esses aí não terão vez. Não, eu não vou aceitar o sacrifício, as libações de sangue, não vou aceitar, não é? Esses eu não vou aceitar. E fala mais, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Quando chegarmos diante do Senhor, para entrarmos na glória, não é? Imagine se não pronunciar o nosso nome. Imagine se tiver uma lista lá e fizer uma chamada. Fulano, vem. Ciclano, vem. E o nosso não está, misericórdia. Meus irmãos, deixemos os ídolos. O crente busca o Senhor. Busca a herança eterna em quem? No Senhor. Ele é a herança eterna. As outras coisas deste mundo são passageiras. Esses santos aqui, fiéis, notáveis na terra, são amados por Deus por causa de Jesus Cristo. Nós devemos nos recorrer a Jesus Cristo, correr para Jesus Cristo, clamar por Jesus Cristo. Ah, Senhor, Tu és a minha herança. Como cantamos aqui, Tu és a porção da minha herança. O crente apenas será reconhecido no último dia para a entrada no reino pelo sacrifício de Jesus Cristo. Nós não teremos os nossos argumentos lá para falar, Senhor, não, eu fiz isso, eu expulsei demônio, eu orei, as pessoas foram curadas, eu clamei pelo Teu nome. É por Cristo, é por causa de Jesus. Os santos são santos, pois foram escolhidos por Deus, separados por Cristo, santificados pelo Espírito. Então, a herança para os fiéis. Terceiro aspecto aqui dessa herança. São vários. Esse texto aqui nós poderíamos pregar ele umas 20 vezes, talvez. Umas 11 vezes, um para cada versículo. Procurei consolidar nesse aspecto. Terceiro aspecto para essa herança é uma herança de vida. Vamos ler os versículos 7 juntos. Diz assim, bendigo o Senhor quem me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Então, o Senhor é que aconselha Davi. É o Senhor que ensinava a Davi. Durante os momentos de perseguição, Deus acalmava o coração dele. Não é? Durante os períodos de guerra, o Senhor dava as estratégias corretas para Davi. Durante os períodos de decisões importantes, Deus sempre o aconselhava. Ele estava ali sempre buscando a presença de Deus. Durante as decisões que eram necessárias para o templo, para a adoração, o Senhor é que dizia o que fazer. Então, é o Senhor, é nele que o coração busca. O coração ensina se o coração estiver cheio da palavra de Deus, estiver cheio do Senhor Jesus. Não é? Não é um ensino próprio aqui. Não é? Não está falando daquilo, não, pensa, você vai crescer com o seu próprio pensamento, você mesmo vai aprender contigo mesmo, como diz a nossa sociedade hoje. Não. É o conselho que vem da palavra, que vem do Senhor. É uma herança de vida, então, tão poderosa, pois ela supera a própria morte. Herança de vida porque é uma vida eterna. Olha o versículo 10, leia comigo o versículo 10 e 11. Diz assim, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Esse é um texto que também, como os demais, aponta diretamente para Cristo. Jesus Cristo, o primeiro dos protegidos, protegido da corrupção para a vida, é o primogênito dentre os filhos de Deus. Veja que Cristo morreu, seu corpo foi até a sepultura, não é? Mas não foi lá, não ficou lá. Não foi corroído. Não teve corrupção nele, não foi corroído. A palavra aqui usada, que é Sheol, significa sepultura. Ela também tem significado de inferno, mas nesse contexto significa sepultura. Ou seja, o corpo de Cristo não ficou na sepultura.
A interpretação adequada é que a sepultura é um estado de morte. Sheol é um estado de morte. O corpo de Cristo foi até aquele estado de morte, mas não ficou lá. Ele ressuscitou no terceiro dia. Seu corpo foi transformado. É vida. É vida. Herança de vida. Ele é o santo notável que atua para santificar o povo. É o Senhor que santifica. É o Senhor que nos muda. Se o texto mostra lá que os santos que estão na terra são os notáveis, é por causa da vida que Cristo traz a nós, que o Senhor tem prazer na sua igreja. E nós podemos ver essa interpretação lá no Novo Testamento. Atos 2, 25, nós temos ali o apóstolo falando sobre esse texto. Ele diz assim, porque a respeito dele diz Davi, 2:25, aí ele fala o seguinte: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Então, vemos aqui Pedro falando sobre esse texto. Ele cita esse texto lá em Atos e ele interpreta. Versículo 29, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Então, como pode Davi falar o seguinte: o meu corpo não verá corrupção? Ele morreu e foi sepultado, e o túmulo dele permanece entre nós até o dia de hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então Pedro interpreta para a gente esse texto. E ele está dizendo, esse texto fala de Jesus, fala de Cristo, que morreu, mas não ficou no sepulcro. Ele saiu de lá, ressuscitou. O corpo dele foi transformado, foi glorificado. Não apenas Pedro, Paulo também trata esse texto. Ele trata isso em Atos 13, 35. Ele traz luz a essa interpretação da seguinte forma. Ele diz assim: por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Ah, que bênção. Paulo está dizendo dessa forma. Olha, aquele texto lá, como Pedro falou, eu também digo, se refere a Cristo Jesus. Davi morreu e o corpo dele foi corroído. Jesus não viu corrupção. Jesus ressuscitou, está vivo, teve o corpo transformado. E essa esperança que nós temos, esperança de vida, pois da mesma forma que Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Nós podemos passar pela morte. Não sabemos, quem sabe Jesus volta essa noite. Seria uma bênção, né? Teve gente que falou, não, podia esperar, né? Um pouquinho mais. Eu estou querendo que ele volte logo. Mas eu sei, aqueles que não casaram, falam, não, espera o casamento, né? Quem sabe? Mas se ele não voltar na nossa geração, se ele voltar depois, e nós todos passarmos pela morte, saberemos que um dia nós ressuscitaremos com Cristo. Não só nós, mas aqueles nossos irmãos que já foram, já partiram e deixaram saudades, e nós lembramos deles com amor no coração, e aqueles que estavam em Cristo também ressuscitarão. Estaremos juntos, porque Jesus ressuscitou. A nossa fé não é em vão. Nossa fé não é vã. Confiamos na promessa do Senhor. Confiamos na herança eterna do Senhor para com as nossas vidas. Só o Senhor Jesus. Esse salmo é totalmente centralizado em Cristo Jesus. Ele aponta para Jesus.
Glória a Deus. Concluindo, irmãos, o Senhor Jesus é a nossa esperança, é a nossa herança, a herança eterna. É a herança certa dos fiéis, a herança de segurança, segurança eterna, a herança de vida, vida eterna, vida alegre, vida deliciosa, como diz o Salmo, e vida abundante. Aleluia. Então, como viveremos? Viveremos declarando a nossa fé apenas no Senhor. Não há outro a quem devemos recorrer em nossa vida. A nossa fé em Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa alma, do nosso corpo, do nosso pensamento, de tudo. Tê-lo como o único Senhor das nossas vidas significa tirarmos todos os outros ídolos do nosso coração. Significa buscarmos fazer uma limpeza em nossa alma. E pense nisso. O que está em teu coração que é mais importante que o Senhor? Não precisa falar não, mas pense, você já pensou. Tire isso. Deixe isso de lado. Busquemos só no Senhor. Adoremos somente o Senhor. Matthew Henry diz assim, meus irmãos, aqueles que multiplicam deuses, multiplicam dores para si mesmos. Não façamos isso. Não façamos isso. E Spurgeon fala assim, quando damos o nosso coração aos ídolos, cedo ou tarde teremos de sofrer terrivelmente por isso. Ah, meus irmãos, voltemos para o Senhor Jesus. Sejamos como Cristo, buscando a nossa alma em Deus, de modo verdadeiro, consistente, na presença do Senhor. Ele que examina os nossos corações. Vamos declarar a Ele que dependemos dEle. Ele é o nosso governo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Jeová. Tu és o meu Senhor. Em segundo lugar, como viveremos? Viveremos contentes, satisfeitos no presente, pela proteção que Deus já tem nos dado. O Salmo disse isso, o Senhor é o nosso arrimo, o arrimo da nossa sorte. Ele é o próprio arrimo da nossa sorte. O arrimo é aquilo que segura, né? Muro de arrimo, se vocês conhecem o muro de arrimo. Aqui no estacionamento tem, se você não conhece, olha ali, aquele muro de arrimo segura aquelas casas todas ali. Ele é o arrimo da nossa sorte, meus irmãos. Ele é a nossa proteção. Mesmo diante das intempéries do mundo, nós vamos passar por algumas intempéries, algumas aflições, sim, mas Ele está nos protegendo, nos guiando. Ele nos livra de tantas coisas aqui nessa terra, não é mesmo? Hoje nós acordamos, não foi? Não estamos aqui? Estamos respirando. Mais um dia de vida. A Júlia, que está nessa área de medicina, aí, querendo fazer medicina e procurando estudar, ela fica maravilhada, que ela fala, a vida é um milagre. Pois quanto mais ela estuda, ela chega à conclusão que a vida é um milagre. Não tem como. A cada momento o nosso corpo faz um monte de mutação e é um milagre. Se estamos aqui é por causa do milagre do Senhor. Ele nos livra de tantas coisas, Ele sustenta a nossa alma. Não é? Se não for o Senhor dando direção para a nossa alma, nós vamos ficar doidos com tanta coisa neste mundo, tanta coisa, tanta perdição, tanta violência, tanta obscuridade. O Senhor mantém a nossa alma. Richard Graham diz que quem está descontente nunca sentiu o amor de Deus ou provou o perdão dos pecados. Forte essa frase. Nós estamos descontentes? Será que nós estamos experimentando o perdão dos pecados em nossa vida? Será que nós estamos percebendo o amor que Deus teve por nós? Exultemo-nos, meus irmãos, alegremos-nos no Senhor, pois Ele é o nosso prazer, Ele é a nossa alegria eterna. Viveremos contentes na proteção do presente. Em terceiro lugar, como viveremos? Viveremos confiantes e alegres na salvação futura. Jesus passou pela morte para nos dar a vida eterna. Não é só aqui os anos que viveremos aqui, os 140 anos que viveremos aqui, não. 120, 140. Hã? Está indo longe, né? A salvação é para a vida eterna, e ela só é possível em Cristo. Confiemos nessa promessa, meus irmãos, de vida eterna. Olhemos para ela, olhemos para essa herança eterna. Assim como Jesus, os santos de Deus morrerão fisicamente, mas no futuro terão vida eterna. Aleluia. A morte não pôde deter o nosso Senhor Jesus.
A morte não vai deter o povo separado do Senhor Jesus. Ele vai nos levar. Ressuscitaremos. Viveremos. Spurgeon diz que a ressurreição de Cristo é a causa, é o desejo, é a garantia, é um emblema da ressurreição de todos que lhe pertencem. Você pertence ao Senhor? Aleluia. Eu queria colocar esse texto aqui de John Trapp, que diz o seguinte, é um pouco longo, mas eu queria trazer para os irmãos, está assim, aqui está escrito, e ele está falando do último versículo, aqui está escrito, do Salmo como todo, destacando o último versículo, aqui está escrito o máximo do que se pode dizer, porém as palavras são muito fracas para expressar tudo. Quanto à qualidade do céu, alegrias e delícias, quanto à quantidade, abundância, uma torrente na qual eles bebem sem interferência ou repugnância. Quanta constância está a mão direita de Deus, que é mais forte do que tudo. Ninguém pode nos tirar da sua mão. É uma felicidade constante, sem interrupção, perpetuidade, perpetuamente. As alegrias do céu são sem medida, sem mistura ou sem fim. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, meus irmãos, busquemos a Escrita, busquemos o segredo, busquemos o ouro extraordinário, busquemos o Senhor Jesus. Nos alegremos nele, confiemos nele e declaremos que ele é o nosso Senhor. Glória a Deus. O último versículo fala assim: tu me farás ver o caminho da vida. O Senhor, ele que nos guia. Fará quem? Nós, santos, povo do Senhor, que confiam no Senhor. Fazer o quê? Ver o caminho, viajar por esse caminho aqui na terra, até chegar na vida eterna. Aleluia. Deus abençoe ricamente. Você quer esse ouro? Glória a Deus. Então feche os teus olhos. Ó Deus, abençoe teu povo. Nós buscamos